O que é herança? Qual é a herança que nós podemos construir nos dias de hoje para abençoar as nossas demais gerações? Qual é que é a herança que nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais? Nós vamos falar sobre isso na mensagem de hoje, que foi levada ao público no último sábado. Quero que você abra o teu coração, abra os teus ouvidos, preste muita atenção, porque Deus tem uma palavra muito importante para falar ao teu coração. Assista até o final, que Deus certamente vai falar contigo. Deixe os teus pedidos de oração. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, faça a tua inscrição aqui no YouTube e deixe também o teu joinha. No ato da inscrição, marque o sininho para que você possa ser avisado a cada nova publicação. Seja muito bem-vindo. Que nós saibamos valorizar um tempo especial com Deus todos os dias. E tem um segredo especial e um segredo de disciplina espiritual em nós iniciarmos o nosso dia em oração, separando um período para meditação, um tempo que nós investimos na nossa espiritualidade, na nossa vida espiritual, um tempo que nós investimos em quem nós somos, na nossa essência. E por isso nós estamos aqui, para que nós possamos inaugurar o dia, consagrando todo o dia ao Senhor, reservando realmente um tempo especial para orarmos, para meditarmos um pouco acerca das verdades de Deus, e para possamos meditar a respeito das nossas próprias vidas. Vamos orar? Você pode orar comigo nesta manhã? Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por estarmos reunidos aqui. Como é bom, Pai, como que é um privilégio para nós sermos teus filhos e estarmos aqui reunidos no teu sangue. Te pedimos, Pai de amor, nesta manhã, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor fale conosco, para que possamos sim, Pai, ter um tempo especial de reflexão, de repensar escolhas, caminhos, pensamentos, atitudes, quem nós temos escolhido ser, para que possamos sim caminharmos na direção da cruz, caminharmos por Ti, Jesus, que és o caminho, a verdade e a vida. Que possamos abraçar essa proposta de vida que o Senhor tem para nós, este ideal, o ideal cristão, a missão cristã, o propósito cristão. Te louvamos e te glorificamos por todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos, quero ler aqui pelo menos uma ou duas mensagens. Já vamos bater um papo. Nós vamos ler todas as mensagens. Você que está nos acompanhando, deixe sua mensagem, seu nome, seu pedido de oração. No final, nós vamos estar orando por todos vocês. A Ada deixou uma mensagem aqui. Bom dia, um abençoado sábado para todos. Que a palavra de hoje nos traga paz e fortaleza aos nossos corações. Muita paz, Ada. Deus abençoe. Só fazendo alguns pequenos ajustes aqui. Ok. Georgina Bonfim, bom dia, Léo. Bom dia, Adinha. Mãe e filha se encontrando aqui. Uma grande bênção, né? Eu quero hoje falar um pouco sobre essa questão de família. Deixa eu colocar um aviso aqui para vocês. Quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, aliás, quero convidá-lo para que você se inscreva lá no YouTube. Já aconteceu algumas vezes de nós não conseguimos entrar aqui no Facebook, então está aí o nosso endereço no YouTube para que você nos acompanhe. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão de família. Nós estamos vendo aqui o comentário, a Georgina, que mora aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, em Brasília, que é a capital do Brasil, e a Ada, que está morando lá em Washington, nos Estados Unidos, que é a capital dos Estados Unidos, né? Estados Unidos da América. E elas que fazem parte de uma mesma geração, né? A Georgina, juntamente com o Haroldo, são os pais da Ada, eles geraram a Ada através do casamento, do matrimônio, no momento que eles se reuniram, se tornaram uma só carne, né? E eles geraram a Ada, geraram as demais filhas, e a Ada se casou com um norte-americano, eu acho que é, né, Ada? E eu ainda não conheci,
e geraram o Alec e a princesinha, não sei se é Ana, agora eu não estou lembrado do nome, que eu ainda não a conheci, mas vou conhecê-la nesta terça-feira. E nós vemos o quê? O ciclo das gerações acontecendo. Eu tive a oportunidade de morar em Portugal, nós temos alguns queridos aqui de Portugal. Eu morei por 4 anos em Portugal, tem muito tempo, eu estou com 46 anos. Quando eu morei em Portugal, quando eu cheguei lá, eu tinha 14 anos. Eu cheguei lá no ano de 1988, ano da promulgação da nossa Constituição, ano da Constituinte, um ano muito importante para o Brasil. E estando lá em Portugal, é claro que a gente vai visitar, porque Portugal é lindíssimo. Tem os castelos para você visitar, tem os palácios. A história do Brasil está tão relacionada com a história de Portugal, é tão interessante você estudar a história de um lugar com outro ângulo de visão, né? Porque quando você vai para Portugal, você estuda com o ângulo de visão daquele que conquistou, daquele que desbravou. Eu lembro na escola, eu estudando história, é completamente diferente da forma como eu estudava história no Brasil, completamente diferente. Porque você vê a história com a narrativa do outro lado. Vale muito a pena. Então, se você tiver um dia a oportunidade de conhecer Portugal, ou entrar na internet, ver um pouco de Portugal, é muito bacana. Nós íamos em alguns palácios, e lá estava, por exemplo, eles têm um cuidado com a história, muito, muito, muito interessante. Então, nós visitávamos alguns lugares, por exemplo, e eles diziam, esse aqui foi o ouro que veio do Brasil. Isso aqui é pau-brasil, né? Esta cama aqui é a cama de Dom Pedro I, que é Dom Pedro I para os brasileiros. Mas para os portugueses, se eu não me engano, se não me falha a memória, o nosso Dom Pedro I é Dom Pedro IV. Ele foi o primeiro, porque estava aqui no Brasil, era o primeiro aqui no Brasil. Benjamin está animado aqui. Mas é o Dom Pedro IV. E nós hoje, vou falar aqui do Brasil um pouco, nós aqui no Brasil, é claro que nós temos toda uma influência, existe uma consequência de nós termos um país tropical, de nós termos os índios que nós tivemos, dos portugueses terem colonizado, descoberto e colonizado o Brasil. Existem consequências disso. Existem consequências dos próprios portugueses terem trazido vários africanos para o Brasil na condição de escravos. Existem consequências disso. Existem consequências de nós termos recebido, em um período no Brasil, espanhóis, italianos, alemães, pessoas de vários lugares do mundo, mas em especial por termos sido conquistados por Portugal. Porque existe uma herança que foi deixada. Existe uma herança que foi deixada pelos índios, existe uma herança que foi deixada pelos africanos, existe uma herança que foi deixada pelo povo português e todas as demais nações que vieram, mas em especial dos portugueses, sem dúvida nenhuma. E essa herança começa com o nosso próprio idioma, a língua que nós falamos. E a importância desse idioma a nível mundial, isso tem uma importância a respeito de cultura, daquilo que nós conseguimos levar para o mundo, tudo isso tem um valor. Mas também as tradições. Quando Portugal veio para o Brasil, vamos falar um pouco de religião? Quando Portugal veio para o Brasil, Portugal traz consigo o catolicismo, traz o cristianismo. Agora, um cristianismo, um catolicismo marcado pela cultura portuguesa. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, traz para o Brasil um catolicismo com uma pitada bem grande de misticismo. Se ajunta a isso a cultura que os africanos trouxeram para o Brasil, numa condição de escravidão, que é uma parte muito triste da nossa história. Eu não digo da história portuguesa, nem digo só da história do Brasil, eu digo da história mundial, e que nós tínhamos escravos ainda, né? A escravidão, ela existe muito antes de Cristo. Ela só se perpetuou, e infelizmente, a escravidão, ela existe até os dias atuais, e infelizmente ela acontece no nosso próprio país, né? Ela acontece muitas vezes disfarçada, digamos assim, ela está ali maquiada, mas é escravidão. E é muito interessante nós entendermos que tudo isso nos deixou uma parte de herança. Vamos trazer agora um pouco para cá, eu só quero te conduzir a um processo de compreensão disso, você vai entender daqui a pouco o que a gente está falando sobre isso hoje, nesse estado. O meu pai, eu vou falar do meu pai, meu nome do meu pai é João Rapê, né?
Ele nasceu em uma pequena cidade no interior da Bahia, no Nordeste brasileiro, chamado Barra. Meu pai viaja para Juiz de Fora, que é uma cidade em outro estado chamado Minas Gerais. E ali em Juiz de Fora ele conhece minha mãe. Minha mãe nasceu em uma cidade muito pequena, próxima a Brasília, chamado Paracatu, que já ficava em Minas Gerais. Minha mãe foi para estudar em Juiz de Fora. Meu pai foi para estudar e tentar uma vida melhor em Juiz de Fora, onde já estava um dos irmãos do meu pai. E ali eles se encontraram em um domingo de Páscoa, em uma ladeira. Essa história é famosa, né, em meio aos meus familiares. E ali começa uma relação. Meus pais então se casam e geram 5 filhos. E hoje tem mais de 10 netos. E é muito interessante porque os irmãos, primeiro assim, eu não conheci minha avó paterna. Minha avó paterna, ela falece quando eu era muito novo. O meu avô paterno, ele faleceu antes de eu nascer. Eu não os conheci. Né? Dona Augusta e meu avô, ele vai me perdoar. Que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. Poxa vida, que pecado. Se a mãe estiver aí, me lembra, por favor, mãe. E o meu avô português, minha avó com descendência africana, né? Começa a mistura muito interessante. E nós, é claro, esteve um tanto quanto afastado dos parentes do meu pai, do lado dos parentes do meu pai, né? Um pouco afastado da nossa parentela paterna, por muitos anos. Por quê? Porque eu morava em Minas, o outro mora no Rio de Janeiro, o outro mora em São Paulo. Brasil é um país continental. Brasil é um país de dimensões continentais. É muito grande. Por exemplo, se eu saio de Brasília e vou para Goiânia, que é um estado aqui muito próximo, e a gente está aqui a mais ou menos menos de 200 quilômetros de Goiânia, do Goiás, se eu estivesse morando em Portugal, eu provavelmente chegaria ali na Espanha. Você tem noção como é que o Brasil é enorme, é gigantesco, é muito grande. Então, muitas vezes demanda muito você sair de onde você está para você ir até um outro estado. E nós moramos por 6 anos fora do Brasil. Então, as distâncias aumentaram. Então, nós começamos a nos desligar, nos afastamos da nossa parentela. E é muito interessante porque quando eu tenho a oportunidade, já tem muito tempo que eu não tenho essa oportunidade, mas quando eu tenho a oportunidade de me encontrar com um tio paterno, falando do lado do meu pai, mas quando eu tenho a oportunidade de me encontrar com um tio paterno ou com uma tia paterna, eu olho para esse tio e é impressionante como que depois de tantos anos, alguns deles eu olho e consigo ver meu pai. Eu consigo ver meu pai na aparência. Alguns se parecem muitíssimo. Eu tenho um tio, o nome dele é tio Lauro, Lauro, né? Meu tio Lauro. Ele é o mais jovem, dentre os irmãos lá do meu pai. Como que ele fisicamente se parece com meu pai. Agora, tem um outro tio meu, ele já faleceu, o nome dele era Almerino. Ele morava em Juiz de Fora. Ele não parecia com meu pai. Não parecia, eu achava que não parecia nada. Ele parecia provavelmente mais com meu avô. Meu pai já traz mais a questão da negritude. Ele muito branco, de bigode, típico português. Mas eu olhava para ele e ele fisicamente não parece com meu pai. Uma coisa ou outra lembra meu pai. Mas eu olhava para ele, os gestos, a forma como ele passa a mão no rosto, e eu passo também, eu via meu pai. O jeito como ele senta, eu via meu pai. O jeito como ele fala. Meu pai tem um jeito mais calminho de falar, eu via meu pai. Outro dia eu comentava isso com minha mãe, e ela dizia que teve uma época que eles ficaram morando, acho que ficaram uns 15 dias na casa desse meu tio Almerino, que estava no processo de mudança. Minha mãe me dizia que quando o meu tio Almerino chegava em casa e falava alguma coisa, ela perguntava, minha mãe me chama meu pai de Rabelo, né? Rabelo? Porque confundia a voz. Olha o nível de intimidade que minha mãe tem. Minha mãe está falando de casal, de casamento. E quando meu tio chegava em casa, quando ela ouvia de longe, pelo jeito de andar e pela voz, ela já achava que era meu pai.
Olha a herança, porque não é só uma herança genética. Veja a forma de falar. Nós estamos falando até de valores morais. Valores morais. A forma como entende o mundo. A forma como se relaciona com outras pessoas. A forma como entende o próprio Deus. Existe uma herança que vem sendo construída, que nos vem sendo deixada, geração após geração. Nós somos uma construção de várias gerações. Várias gerações. Certamente, dentre as várias gerações, nossos pais, nossos avós, nossos tataravós e por aí vai, alguns desses tiveram uma importância maior e deixaram talvez uma herança genética, moral, espiritual, de conhecimento, até de valores materiais, mais do que outra. Mas nós somos, entre aspas, não somos vítimas, para que você entenda isso. Mas em parte somos consequência daquilo que foi construído há dezenas, centenas e milhares de anos. Não é que somos consequência como vítimas, não, porque você tem liberdade e força para construir a tua história. Mas nós somos consequência como que algo que vem sendo construído há muitos anos. E nesses dias, a Rayane, minha esposa, me passou um texto que foi passado para ela, que eu achei muito interessante. E eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente poder refletir um pouco. Deixa eu só puxar aqui. Vou colocar aqui na tela, eu vou ficar aparecendo meio cortado, e não tem problema. Só para a gente poder tentar ler juntos. Eu vou sair um pouco aqui eu vou ler aqui no WhatsApp. Talvez eu caia aqui nesse meu sistema, talvez depois eu volte. Mas deixa eu ler com você aqui, que está escrito aqui. É lógico que é na visão de um cientista. Eu estou com a minha cabeça cortada aqui, mas estou bem do lado aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Para nascer, precisamos de... Presta bem atenção, é muito interessante isso aqui. Para nascer, nós precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, eu nem sabia que existiam alguns nomes aqui, algumas palavras, 512 oitavós, 1024 eneavós, 2048 decavós. Apenas o total das 11 últimas gerações foram necessárias 4.094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos. 300 anos não é nada. Se a gente for pegar a história mundial, você vai ver que 300 anos é pouco. É aproximadamente 300 anos antes de eu ou você nascermos. Pare um momento, é uma reflexão que essa pessoa aqui traz, né? Pare um momento e pense. De onde eles vieram? Quantas lutas já lutaram? Por quanta fome já passaram? Quantas guerras já viveram? Quantas vicissitudes sobrevieram os nossos antepassados? Por outro lado, quanto amor, força, alegrias e estímulos nos legaram. Quanto da sua força para sobreviver cada um deles tiveram e deixaram dentro de nós, para que hoje estejamos vivos. Só existimos graças a tudo o que cada um deles passou. E ele deixa aqui esse Robinson Totuto, eu não conheço, eu não li nada sobre ele, não tem problema, né? O apóstolo Paulo diz, lei de tudo, retém o que é bom, não tem problema, eu não sei quem que ele é. Mas ele fecha aqui dizendo o seguinte, é nosso dever honrar os nossos antepassados. É nosso dever honrar os nossos antepassados. Eu não estou aqui para falar sobre honra. Se isso é importante para você, ótimo, traga essa responsabilidade e busque trazer essa honra, acho que é importante também.
O que eu quero falar é sobre herança. Eu quero falar sobre a herança que nós deixamos. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com a herança material. Ela é importante? Claro que ela tem valor. É claro que nós não podemos desprezar a herança material. Mas eu estou querendo falar com vocês hoje, estou querendo nos trazer a reflexão sobre a herança de valores, a herança moral, a herança espiritual que nos foi deixada e que nós estamos construindo para deixarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos tataranetos. E aí vai todos os nomes que a gente leu aí que eu não conhecia, né? Até dectanetos. Daqui a 300 anos, talvez existam marcas que eu e você estejamos construindo hoje, que estarão nos nossos dectanetos. Qual que é a importância disso? Vamos para a Bíblia um pouquinho. No livro de Pedro, olha, a Bíblia, o texto bíblico e o povo que Deus escolheu, eu diria até mesmo Deus, eu vou explicar. Eles levam muito a sério a questão da genealogia. Tanto é verdade que se você for até os evangelhos, você vai ver duas coisas importantes sobre genealogia. 3 coisas. A primeira delas é que José, pai de Davi, talvez uma das maiores importâncias para ele ter sido escolhido para ser o pai, entre aspas, adotivo de Jesus, foi porque José é da mesma genealogia que Davi, o maior rei da história de Israel. Os profetas judeus, através de uma intuição recebida por Deus, eles já haviam anunciado que Jesus, o Salvador, o Messias, o ungido, o Cristo, ele viria da geração de Davi. Olha a importância da geração no texto sagrado. Olha a importância das gerações para o povo judaico, que foi o primeiro povo monoteísta do mundo. O primeiro povo a acreditar em um só Deus. O monoteísmo nasce no mundo através de Abraão, que é o chamado pai da fé. Pai de todo o povo de Israel. Que, entre aspas, e profeticamente, é nosso pai na fé também. Você entende isso? Primeira questão é essa, a escolha de José, porque ele era descendente de Davi. Ele era tataraneto de Davi. E Jesus nasce como tataraneto de Davi. Uma segunda coisa muito importante é porque Jesus, em diversos momentos, na sua caminhada, nos seus 3 anos de ministério, lembrando que Jesus começa o seu ministério, a sua missão, o seu propósito, ele começa com 30 anos de idade. E ele é entregue naquela cruz onde ele falece, morre, depois ressuscita, vencendo a própria morte, com 33 anos de idade. Os seus 3 anos de ministério, em alguns momentos, Jesus foi chamado por pessoas, por discípulos, por autoridades da época, de Jesus, filho de Davi. Jesus o quê? Filho de Davi. Ele era filho de Davi? Não. Ele era filho de quem? De José. E José era filho de quem? José era filho do pai dele, que eu não sei qual que é o nome. A Bíblia não nos traz. Mas José era tataraneto de Davi. E Jesus, tataraneto de Davi. Mas veja a importância da genealogia. A terceira questão que é importante a genealogia é porque, se você for pegar os evangelhos, são 4. Os evangelhos relatam e retratam o ministério de Cristo. E ali acaba retratando também o ministério de parte dos apóstolos, mas o ministério dos apóstolos é mais aprofundado no livro de Atos, que é um livro pós-ressurreição de Cristo, escrito por Lucas, que não foi apóstolo, mas foi um discípulo e é um evangelista. Mas se você for pegar os evangelhos, o primeiro evangelho dentro de uma cronologia bíblica mesmo, não estou falando de data, mas estou falando de ordem dentro do texto bíblico, o primeiro é Mateus. A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos aqui Mateus, que foi um apóstolo,
Na outro extremo, João, que também foi um apóstolo, e no meio, dois evangelistas que não foram apóstolos, que foram discípulos de Pedro e foram discípulos de Paulo, e que aprenderam a respeito de Cristo e da caminhada de Cristo através desses homens. Agora, Mateus, ele havia sido um cobrador de impostos antes de se tornar apóstolo. E Mateus, ele tinha uma ligação muito forte com o seu povo, como todos os demais discípulos. Se você for ver Pedro tinha uma ligação fortíssima com Israel. E Mateus, ele escolhe escrever o seu evangelho direcionado, tendo como destinatário os próprios judeus. É claro que nós conseguimos ler, e faz todo sentido o evangelho de Mateus para nós, mas você vai ver que ele fala muito, trazendo aquilo que é importante para o próprio povo judeu. E Mateus escolhe começar o seu evangelho. Mateus escolhe começar o seu relato a respeito da vida de Cristo. Você imagina a sua responsabilidade em eternizar aquilo que Cristo fez através de palavras. Você pegar o papiro, que era o papel da época, e escrever aquilo que você busca deixar para as próximas gerações. Que você busca deixar estar vivo hoje. As palavras de Mateus estão vivas hoje, 2000 anos depois. A responsabilidade disso. Ele ciente da responsabilidade, intuído por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele inicia o seu evangelho falando sobre a genealogia de Jesus. Sobre a genealogia de Jesus. Quando eu estou com os meus filhos, como eles são muito jovens, é muito interessante você estudar a genealogia de Jesus. Muito interessante. Você vai encontrar coisas não tão bonitas ali. Você vai encontrar assassinos, você vai encontrar ladrões, você vai encontrar prostitutas, você vai encontrar reis, você vai encontrar sacerdotes. Mas você vai ver a importância de cada um deles. E ali começa sobre a genealogia. Não é muito interessante, é muito interessante para quem quer aprofundar no estudo. Mas quando eu, por exemplo, estou lendo a Bíblia com os meus filhos, eu falo, não leia Mateus 1, não. Né? Porque é muito profundo. Quando você estiver um pouquinho mais velho, a gente vai ler. Você vai ver como é que é interessante. Para você hoje, com 12, 10 anos, 11 anos, vai ser meio chato de ler. Mas na frente a gente lê. Mas começa com a genealogia. Mas vamos ver o que Pedro fala a respeito disso. O que Pedro fala sobre as gerações? Por que a gente está tendo essa introdução tão longa? Por que eu estou tentando me aprofundar tanto nisso, te levar a um raciocínio sobre gerações, sobre a importância disso? Como é que isso é importante dentro de uma visão divina, dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão judaica, que o judaísmo ele vem preparando para que o cristianismo venha. Isso se torna importante para nós nos dias atuais. Aquilo que eu relatei a respeito daquilo que meu pai traz como herança, nos gestos, nos valores e quem ele é. E daquilo que ele construiu, a vida dele é uma construção daquilo que ele vai deixar como herança. Ele já deixou para mim, que ele deixa para os netos e para os tataranetos. E daquilo que eu e você estamos construindo, que é a herança que nós vamos deixar. A herança moral, espiritual, de valores de quem nós somos. A herança é daquilo que nós somos. Você está entendendo? É da construção da obra que você é, da pessoa que você é. Olha o que o apóstolo Pedro, nós vamos ler aqui, palavras escritas pelo principal apóstolo dentre os 12 que caminharam lado a lado com Cristo. Se a gente for falar de um nível de importância apostólica dentre os 12 que caminharam com Cristo naqueles 3 anos, eu acredito que a enorme maioria dos estudiosos bíblicos, se tivesse que escolher um, não estou querendo fazer comparações, é só para a gente poder entender a importância desse texto. Se a gente for escolher um dentre a importância, escolheríamos Pedro. Pedro, dentre os homens que caminharam com Cristo, talvez tenha sido aquele que mais se expôs para experimentar e ver o sobrenatural de Deus. Pedro teve sua sogra curada. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro muitas vezes confrontou as próprias palavras de Cristo e experimentou a advertência de Cristo seríssimas. Não vou falar hoje aqui porque a gente já está muito adiantado no tempo. A gente pode conversar sobre isso em outros momentos. Cristo subiu no monte da transfiguração.
Pedro, desculpa. Pedro esteve próximo a Cristo quando ele foi preso. Pedro traiu Cristo 3 vezes e depois teve uma experiência com Cristo ressurreto. Pedro foi o líder dentre os apóstolos. No livro de Atos está descrito que a sombra de Pedro, curava os enfermos, ao ponto das pessoas pegarem as pessoas doentes, colocarem no lugar, nos caminhos no qual Pedro costumeiramente passava, para que a sombra de Pedro, ao passar por essas pessoas, curassem aqueles doentes. Pedro foi o líder dentre os apóstolos. Em uma só noite, em um só dia, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele leva a palavra de Cristo e 3.000 pessoas se convertem. E o mesmo apóstolo Pedro, ele escreve em sua carta, aqui no capítulo número 2, 1 Pedro 2, 9. É uma pena que Pedro não escreveu o Evangelho, mas ele deixou algumas cartas. Ele deixa aqui as suas cartas. Na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, ele escreve assim, preste bem atenção. Ele diz, está falando de nós. Ele está escrevendo uma carta para a igreja cristã, para nós que somos cristãos. Olha o que ele diz aqui. Vós, porque ele começa o discurso dele falando do passado, dos antecessores, não é antecedentes, como é que é o nome que esse rapaz do texto escolhe para falar? Ele começa falando dos ancestrais. Aí ele está aqui. Ancestrais. E aí agora ele vai começar a falar de nós. Ele falou antes dos ancestrais, depois se você quiser se ler o texto bíblico, ele vai começar agora a falar de nós, de mim e de você. Ou dos cristãos daquela época, ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Segundo Pedro, eu e você. Outro dia a gente fala mais sobre sacerdócio, tá bom? Só acredita. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançais misericórdia. Amém? O que eu estou falando para vocês? Pedro, ele estava escrevendo sobre as gerações. Okay? Em algumas traduções, é porque eu não encontrei aqui, que não precisa estar escrito a palavra geração. É só para poder ficar mais claro para você. Quando ele fala aqui de povo de propriedade exclusiva de Deus, em algumas traduções, eu vou estar procurando nas outras Bíblias, vai estar escrito geração exclusiva de Deus. Pedro vai estar falando como se houvesse uma mudança na geração, como se fosse acrescentado algo muito especial nos ciclos das gerações. Ele fala de uma mudança, como se no ciclo das gerações, de geração em geração, houvesse uma ruptura. E daquilo que é a herança deixada pelas gerações, de repente dessas gerações há uma ruptura. E existe agora uma geração que traz como herança a vida, a esperança, o amor, a paz, a luz, o cristianismo. Pedro, então, ele começa o seu texto falando da herança deixada pelas gerações anteriores. E fala, mas vocês agora são a geração do sacerdócio real. São a geração da nação santa. Vocês são a geração do povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero hoje te convidar para refletirmos a respeito da geração, mas mais do que isso, da herança que nós vamos deixar
Mas antes de deixar da herança que nós estamos construindo no atual momento do qual nós estamos vivendo. Se nós vivemos uma ruptura, quando nós permitimos que o cristianismo, na sua essência, ele adentre em nossas vidas, e nós construímos com o Senhor uma obra que somos nós mesmos, qual que é o tipo de herança que nós deixamos para os nossos filhos e para toda a nossa descendência? Eu quero te alertar hoje sobre a importância da tua vida, a importância das tuas escolhas. Muita gente fala assim, não, porque eu vou fazer a obra de Deus. Que bom. Mas mais do que a obra de Deus, ou além da obra de Deus, nós estamos deixando uma herança para aqueles que ainda virão. Porque nada é mais forte como herança do que aquilo que nós somos. Porque é aquilo que as pessoas veem. Eu posso falar muitas coisas para os meus filhos. Eu posso deixar muito conhecimento para os meus filhos. Mas nada será comparado a quem eu sou. Eu estava falando para vocês, quando eu encontrava meu tio, que fisicamente não se parece muito com meu pai, os gestos eram semelhantes. A forma de falar é muito semelhante. Algumas palavras que meu pai usa, meu tio usa, depois de anos sem conviver. A forma como ele enxerga o mundo é muito parecida com o meu pai. É claro que meu pai acrescentou outras coisas, o pai teve a própria construção dele. Qual que é a herança que eu vou deixar? Eu tenho consciência dos valores que meu pai me deixou. Meu pai está vivo ainda. Eu tenho consciência do exemplo que meu pai e minha mãe deixaram. Eu tenho consciência daquilo que meu pai e minha mãe deixou, que está em mim, e que é uma herança bendita. Neste sábado eu quero refletir sobre o que eu vou deixar, o que eu estou deixando para os meus filhos. E o que de mim, que é um diferencial, como o Pedro ele deixa ali como uma ruptura, que eu vou romper com parte da herança que não é boa, mas que veio de geração em geração e me alcançou. O que eu vou romper para que não alcance os meus filhos? De maus hábitos, de maus costumes. Daquilo que muitos acreditam que chamam de maldição hereditária. Mas mais do que isso, de uma bagagem histórica que eu trago sobre mim, o que eu vou romper pela história de vida que eu vou construir? E o que eu vou gerar, que eu vou permitir que possa fluir para os meus filhos, para os meus netos e para as demais gerações? O que eu vou trazer dos meus pais? O que eu vou trazer dos meus avós? E o que eu vou construir que é bênção, que é luz, que é vida? Para abençoar as minhas próximas gerações. E para, quem sabe, até quem nem faz parte das minhas gerações, mas que possa, daquilo que eu possa fazer de amor, de luz, de bem, possa ecoar da minha vida, da sua vida. Eu quero hoje te levar a compreender a importância de quem você é. A importância das tuas escolhas, da tua vida. Eu quero dizer para você que ainda há tempo, que a herança ainda está sendo construída, que talvez, eu não estou dizendo que é a tua realidade, mas talvez você olhe para você e pense, eu não vou ter muita coisa para deixar para os meus filhos. Do que você está falando? Não, eu não vou ter, talvez eu não possa deixar uma casa, talvez eu não possa deixar, sei lá, um bom seguro para os meus filhos. Será que isso é o mais valoroso? Será que essa é a grande herança? Segundo o apóstolo Pedro, que fala sobre sermos agora, nessa ruptura, uma nação santa, sacerdócio real, qual será que é mais importante? Os valores que nós vamos deixar? Uma história que nós vamos deixar? Habilitações espirituais de bênçãos, de luz e de amor que nós vamos deixar? Um exemplo de caridade, de vida, de paz, de perdão, de longanimidade, de misericórdia? Uma caminhada firme nos caminhos do Senhor? Isso é mais importante ou são os valores materiais? E eu não quero desprezar valores materiais, já falei para você.
Isso também é importante, mas dentro de um peso de importância. O que é mais importante? Nós muitas vezes não nos enxergamos na proporção e no tamanho que nós somos. Nós muitas vezes fazemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões sem termos consciência da importância e do tamanho da consequência das nossas decisões. Nós muitas vezes vivemos como se nós tivéssemos que dar respeito e satisfação da nossa vida somente a nós mesmos. Essa é a maior mentira que já te ensinaram. Você está construindo uma herança. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você está deixando uma herança. Ninguém precisa se meter na minha vida. Você que está se metendo na vida de um monte de gente, que você está deixando uma herança. O que você faz ecoa. Existe um filósofo, se eu não me engano, eu ia falar francês, mas estou com medo de errar. E eu esqueci o nome dele também. Irmãos, eu para esquecer nomes. Mas ele diz uma frase muito interessante, talvez alguém se lembre aqui o nome dele. Ele diz: nenhum homem é uma ilha em si mesmo. Nenhum homem, aqui é homem ou mulher, nenhum ser humano é uma ilha em si mesmo. Aquilo que nós fazemos aqui, aí na tua casa, no teu trabalho, seja onde for, ecoa. Ecoa. Ah, mas será que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, realmente isso vai trazer mudança para alguém? São pequenos gestos. São pequenas atitudes. Eu não estou te convidando aqui para uma grande revolução pessoal. Estou te convidando para construir algo maravilhoso que se chama você. Eu quero te convidar para que você acredite sim que pequenos gestos podem trazer grandes mudanças. Para a gente poder concluir essa nossa reflexão e irmos para o tempo de oração, eu quero deixar aqui um pequeno vídeo, quero compartilhar com vocês um vídeo que eu assisti ontem. Eu quero que você preste atenção a toda a situação que está acontecendo. Você vai enxergar uma situação de caos para algumas pessoas, para alguns núcleos de pessoas neste mundo. Preste bem atenção. E preste bem atenção a um processo de mudança por conta de atos aparentemente pequenos. É um vídeo muito rápido. A gente vai assistir e a gente já volta. É rápido. Preste atenção.
Esse vídeo aqui, eu não sei se você conseguiu pegar os detalhes, mas ele é um tanto quanto emocionante. Vou tentar resumir, não sei se você conseguiu entender tudo o que aconteceu. Nós vemos 4 núcleos aqui. Um era os policiais, estavam fazendo uma blitz, né? Estavam verificando, pedindo, parando os motoristas e pegando documentos. Nós temos uma criança e um homem, parece ser um pai e um filho, que estão ali catando comida no lixo. Nós temos um rapaz que é um entregador de comida, né, numa moto. E nós temos uma família, então uma moça e um rapaz. O rapaz está lavando o carro e eles moram ali, né? Quando o rapaz ele vem com a sua moto, ele é parado naquela blitz e ele estava trabalhando. Ele estava fazendo o seu trabalho, estava levando comida para algum lugar. E tem todos os desafios, né? Você não chegar no horário, você pode perder o acesso ao aplicativo, você pode ser mandado embora. Você está com a comida, talvez você seja até cobrado por aquilo que está no teu armazenamento, na tua moto, e você não entrega. E ele, quando ele é parado naquela blitz, alguma documentação dele estava irregular. A gente não sabe o que é. Naquele momento, os policiais, então, recolhem a moto dele. Era uma irregularidade na moto. Quando ele sai ali cabisbaixo, já começa o processo de crise, né? Comecei a entrar, a sensação é que estou entrando em um período de trevas aqui. Crise mesmo. Problema. Quando ele sai, ele vai na direção da calçada, já ali, sem saber o que fazer. Meu Deus, o que eu faço agora? O rapaz que estava lavando o carro não viu que ele vinha, jogou um balde de água suja. Que vai aonde? No motoqueiro e o molha. Ali ele se angustia. A moça sai de casa para falar com ele está meio ali estressado. Eu não entendi muito bem o que aconteceu naquele momento. Aí o rapaz que molhou pede desculpa, ele não quer ouvir, está todo nervoso. O pai com a criança que estava catando lixo, ele para, observa e vai lá para poder, ao meu ver, consolar o rapaz. Mas ele não quer ouvir. Ele sai, cabeça baixa, se afasta, acho que devia estar reclamando. Aí ele para, ele encosta no carro e para. Os policiais estão observando. Então, os 4 núcleos ali. O rapaz que está lavando o carro com a mulher, o outro que está buscando comida no lixo junto com o seu filho, os 4 policiais e o rapaz da moto. São núcleos independentes. Mas agora todos estavam observando aquele rapaz, o motoqueiro, que estava num momento extremamente difícil na sua vida. Porque talvez aquele trabalho fosse o único trabalho que levasse recurso financeiro para sua casa. Talvez ele contasse com o dinheiro daquele dia para pagar uma luz, para pagar uma água, para levar o alimento para sua residência. A gente não sabe. E no meio daquela explosão do que eu vou fazer, meu Deus do céu, o que acontece, porque só acontece comigo. Já pegaram minha moto, o cara ainda me molha, o outro vem querer falar comigo, pelo amor de Deus. Ele para. E em segundos ele respira um pouco. E eu vou dizer para você aqui, aquilo que ele aprendeu com alguém, eu arriscaria dizer, aquilo que ele recebeu como herança de alguém de valores, de luz, começa a ecoar dentro. Talvez ele tenha pensado, bem, essa comida aqui vai estragar, eu vou ter que pagar mesmo. Deixa eu parar de olhar só para mim. Ele olhou para aquele pai de família com uma criança catando comida no lixo. Talvez ele tenha entendido que a situação dele não era tão ruim assim. Ele então pega do alimento, do seu bagageiro ali, e leva para aquele pai e para aquela criança, para alimentá-los. Os policiais estão observando o que está acontecendo. Ele vai lá, conversa com eles, se achega a eles, leva o alimento, sacia a fome daquele homem e daquela criança. Depois ele volta. Naquele mesmo momento, os policiais se sentem constrangidos com a atitude do rapaz, após ter a sua moto retida, após ter sido molhado pelo aquele rapaz que estava lavando o carro. E eles resolvem relevar, fechar os olhos, chamam a ele e falam, não, a gente vai devolver tua moto, pode levar tua moto. Imagina que ele deve ter falado, olha, resolve a documentação para não ter mais problema. E vai. Ele conseguiu mudar a atitude de 4 policiais. 4 policiais. Ele fica muito feliz, eles baixam a moto, mas eles fizeram alguma coisa na moto que a moto não pega. O rapaz, o qual ele deu o alimento, que estava catando comida no lixo, parece que ele entende alguma coisa de mecânica de moto.
ele se aproxima e, em retribuição, ele faz algum acerto na moto. Você viu qual foi a atitude do rapaz? Ele passa a mão na cabeça lá daquele homem que estava catando lixo. Um ato de gratidão, né? Ele faz um carinho na cabeça dele. E naquele mesmo momento, aquela família que estava lá, o rapaz lavando o carro e a moça, eles ficam tão constrangidos que eles resolvem também dividir o que eles têm com aquele homem que já estava lá há muitos momentos com o seu filho. A moça então vai em casa, pega roupas, pega talvez algumas comidas e resolve dividir também, porque ela viu o jovem fazendo a mesma coisa. Uma atitude, um jovem, ele mudou a atitude daquela moça, daquele rapaz que estava levando, e ensinou até mesmo outro rapaz. Deu para aquele homem pobre a oportunidade de doar-se também quando ele fez o ajuste na terra. Uma atitude que ecoou e agiu e levou mudança de vida para as outras pessoas. Uma atitude. Um homem que estava com a vida toda boa? Não. Que tem um trabalho simples, humilde. Um homem que ganha pouco. Um homem que estava num momento terrível. O sustento dele agora estava preso na caminhonete de uma polícia. Estava encharcado. Além de eu não ter o que levar para minha casa, ainda vai ser descontado de mim o que está aqui guardado no meu freezerzinho. Uma atitude influenciou outros 3 grupos que só o estavam observando. O apóstolo Paulo, como me lembrou ontem minha mãe, ele diz: nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. As nossas escolhas, as nossas atitudes são uma herança que nós deixamos para as nossas demais gerações. Mas ela ecoa em gerações que talvez nós nem fizéssemos parte. Mas nós acabamos influenciando também por aquilo que nós resolvemos nos tornar, que nós resolvemos ser. Quem que você escolheu para você ser hoje? Quando um dia chegaram para você e perguntaram o que você quer ser quando crescer, o que você quer ser quando crescer, te fizeram a pergunta errada. A pergunta deveria ser: quem você quer ser quando você crescer? E não me venha dizer que você tem 50, 60, 70 anos de idade, que você já cresceu, porque não é verdade. Enquanto nós estivermos vivos nesta terra, nós estaremos crescendo como homens e mulheres, como pessoas. E a nossa reflexão de sábado, neste sábado, dia 24 de abril de 2021 é: quem que você vai querer ser quando você crescer? Quem? Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, quem que você vai querer ser? Porque esse ser, este homem, esta mulher, este marido, esposa, filho, profissional, cristão, cidadão, vizinho, amigo, colega de trabalho, este homem e esta mulher, se escolherem ser a luz do mundo e o sal da terra, só por ser, nós vamos levar mudança e transformação para muitas pessoas e vamos deixar uma herança bendita neste mundo. A melhor das heranças. Esse é meu convite e a nossa reflexão nesta manhã. Escolha ser a luz. Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O apóstolo Pedro fala sobre uma ruptura nas gerações, sobre uma mudança, sobre um novo ciclo nas gerações. Sou eu e você. Senhor, eu te peço para que o Senhor traga resposta a cada um dos pedidos apresentados hoje aqui na nossa oração da manhã, neste nosso culto matinal. Peço para que o Senhor abençoe os lares, as famílias, para que o Senhor traga a cura, a libertação, traga a vida. Peço para que o Senhor conduza teus filhos na construção
de quem são e daquilo que deixarão como herança sobre toda a terra. Te louvo por este tempo. Consagro a minha vida de cada um dos teus filhos que aqui estão a ti. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, por favor. Repita assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aleluia. Hoje o Senhor te convida para você renascer, né? Para um renascimento. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te envio para um sábado maravilhoso. Me perdoe por não ler todas as mensagens, é porque não vai dar tempo. Mas eu vou lê-las todas assim que nós terminarmos. Nós estamos orando por vocês. Deus possa abençoá-los grandemente. Alguns convites. Primeiro, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você puder. Mande nas suas redes sociais. Mande nos seus grupos de WhatsApp. Você que não faz parte do nosso canal lá no YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Entre, faça parte, se inscreva no nosso canal no YouTube, que lá tem muito mais. E o último convite é porque aqui embaixo também tem um link para que você faça parte do nosso cenáculo de oração, um local com pessoas muito sérias, onde você vai poder apresentar os seus pedidos de oração e nós estaremos ali orando por você. Obrigado, queridos, obrigado pela companhia. Amanhã, 7h30 da manhã, todos os dias, nós estaremos aqui com vocês. Deus abençoe. Vou deixá-los novamente com essa música. Eu quero, como servo, ministro do Senhor, abençoar a você, tua casa e toda a tua família, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Se você ainda precisa deixar algum pedido de oração, deixe, porque durante a música eu vou estar orando aqui com vocês. Obrigado pela companhia de cada um de vocês, obrigado pelas mensagens. Deus abençoe e até amanhã,